Opa, nesse vídeo eu quero te mostrar como a gente resolve aí o problema com limite de memória no PHP ou no WordPress, tá? Eu não vou entrar aqui tanto em detalhe técnico, porque eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para o post que eu fiz, onde eu explico o que quer dizer essa questão da memória, por que dá esse tipo de erro, enfim, coisas mais teóricas, digamos, mais técnicas. Mas nesse vídeo eu quero ser bem prático e te mostrar como que a gente pode resolver isso de forma eficaz, para que você não tenha mais erros aí. Às vezes gera até erros críticos no site, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas geralmente quando a gente faz um processamento um pouco mais puxado, né? A gente de repente tem uma quantidade maior de plugins, ou a gente vai executar uma ação que requer muitos recursos, aí ele dá uma sobrecarga e às vezes pode mostrar, às vezes não, mas geralmente mostra uma mensagem de erro aí na tela do seu site dizendo que teve aí um problema de memória, tá bom? Então bora lá que eu vou te mostrar como que a gente resolve isso aí de uns 4 ou 5 métodos diferentes, coisas que você pode fazer para resolver a questão, e também vou te dar aí uma dica caso nada disso funcione, tá? Então bora lá que eu vou te mostrar na tela do meu computador. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a nossa memória, tá? Quanto de memória que a gente tem disponível. Nesse caso eu vou te mostrar ali aonde fica essa informação, tá? No meu caso aqui em específico, eu tenho uma quantidade de memórias um pouco, vamos dizer assim, maior do que o normal, porque eu estou usando aqui para gravar essa aula num servidor VPS que tem um pouco mais de recursos, tá? Então provavelmente o seu vai ter um pouco menos, mas eu vou te mostrar aí como que a gente pode aumentar um pouco a alocação dessa memória aí para o teu site WordPress, beleza? Então aqui a gente vai vir aqui no painel, a gente tem aqui ferramentas, tá bom? Dentro dessas ferramentas aqui, a gente tem aqui, ó, diagnóstico. E dentro de diagnóstico, a gente tem aqui uma guia de informação, beleza? E dentro dessa guia de informação, a gente tem aqui, ó, servidor. E aí, na guia servidor, aqui na aba servidor, tá? A gente tem aqui, ó, limite de memória do PHP. No meu caso aqui, eu tenho 512 alocada para esse site, o que é uma quantidade, assim, vamos dizer, bem razoável, principalmente se você não tem muitos plugins, se você não tem, por exemplo, o WooCommerce, Elementor instalado, tá mais simples o teu site. Então eu recomendaria talvez você começar com 128 ali, mas beleza. Agora eu vou te mostrar como que a gente faz via cPanel para a gente aumentar essa alocação de memória, tá? A gente tem alguns recursos em relação ao painel da hospedagem. Geralmente, né, você vai utilizar Linux, geralmente, tá? E aí você vai ter o painel mais comum, que é o cPanel. No cPanel, eu estou aqui no cPanel, a gente tem um recurso chamado Multi-PHP in Editor, tá? Esse é um recurso onde a gente consegue controlar alguns recursos do PHP aqui de forma visual, e aí ele cria até um arquivo .ini, tá? O php.ini, que é o arquivo de configuração do PHP. Então eu vou primeiro aqui no gerenciador de arquivos, vou abrir numa outra guia, e a gente vai ver aqui, ó, na raiz aqui não tem um PHP-ini, tá bom? E aqui no public HTML a gente também não tem um PHP-ini, tá? A gente pode até criar esse arquivo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas vamos aqui no Multi-PHP in Editor, tá? Aí eu vou selecionar aqui, ó, no caso, eu posso, se eu tiver vários domínios, eles aparecem aqui. Eu posso ir no nível da conta, que é o diretório home, tá? Então, se você tiver vários domínios, ele vai ficar ali, vai aplicar todos os domínios. Você pode selecionar cada domínio especificamente. Tanto faz aqui nesse caso, mas eu vou selecionar o domínio, porque aí se você tiver vários, você já sabe como é que faz, tá? E aí você consegue ativar aqui algumas diretivas do PHP, que são recursos, tá? Funções ou configurações do PHP,
Normalmente a gente deixa aqui tudo no padrão. Alguns plugins, por exemplo, quando você tem aí erros sendo mostrados no site, ele recomenda você ativar aqui a compressão zlib, tá? Às vezes, por exemplo, o Elementor exige que você ative isso aqui, mas nesse caso eu não vou ativar, tá? Outros recursos, por exemplo, aqueles temas que tem um painel muito grande de opções, geralmente tem lá, sei lá, milhares de variáveis, então quando você salva ali, ele salva um monte de configurações, aí ele vai exigir que você altere isso aqui, ó, Max Input Vars, que são a quantidade de variáveis. Eu já peguei site que tinha mais de 10.000 variáveis, tá? Quando você salvava lá no painel, então a gente tinha que botar aqui, ó, pelo menos 10, 20 mil. Tá? O tempo máximo de execução, eu geralmente recomendo você usar 10 vezes isso aqui, então no caso aqui, tempo de execução máximo 300 segundos e aqui 600 segundos no Max Input Time, tá bom? Aqui tem o limite, tá? A gente vai usar isso aqui no caso em megas, então nesse caso eu botei aqui, ó, 512 M, mas eu poderia botar aqui, ó, 128 M. Tá? Aqui o post max size, ou seja, o tamanho máximo do post, tá? Esse aqui a gente pode até usar 128 também sem problema nenhum, tá? Então basicamente são essas diretivas aqui que a gente faz, tá? Então nesse caso eu estou realocando a minha memória aqui e aí eu clico aqui em aplicar, tá bom? Então isso já faz aí, já libera um pouco mais de memória, nesse caso eu diminuí, tá? Mas no teu caso aí, se fosse menos de 128 aqui, às vezes está 32 aqui, alguma coisa desse tipo, e aí você consegue aumentar ali o nível, a quantidade de memória alocada para o teu site, tá bom? A gente pode até ver aqui, ó, vou recarregar, ó, ele gerou um arquivo php.ini aqui, ó, que não existia. Se a gente vier aqui em Edit, a gente vai ver aqui, ó, todas aquelas configurações lá do multi-php-ini, tá vendo? Ele diz aqui que foi utilizado, ele salvou aqui. Então, se eu quisesse fazer alterações nessa memória, eu poderia até, em vez de ir lá no multi-php, eu poderia agora vir aqui nesse php-ini e criar e configurar aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero o limite da memória para 256. Então eu edito aqui o php-ini, que está na raiz ali no public HTML e salvo, tá bom? Então basicamente, se a gente não tivesse esse arquivo aqui, ó, a gente poderia também criar um arquivo só com isso aqui. Se eu quisesse mexer somente na memória limite, aqui no limite de memória, tá? Eu poderia criar um arquivo, vamos supor que ele não existisse lá, tá? Aqui, ó, vou apagar ele aqui. A gente poderia vir aqui em arquivo e eu vou botar aqui, ó, php.ini, tá bom? No public HTML, vou editar esse arquivo e vou colocar essa diretiva aqui, ó, memory underline limit espaço igual espaço 256 m mega, tá bom? A gente salva e a gente acabou de fazer uma configuração do PHP para alocar ali 256 megas de memória. Beleza até aí? Tranquilo? Agora tem o seguinte, a gente pode fazer uma configuração, às vezes a gente usa o multi-ini editor ali ou cria um arquivo php-ini e isso não faz a alocação de memória para o WordPress. Então, para certificar que o nosso WordPress vai usar essa memória que foi alocada, a gente precisa fazer uma alteração no arquivo de configurações do WordPress. Esse arquivo ele fica aqui na raiz da instalação, então quando você instala aqui, né, que você estiver vendo aí os diretórios admin, content includes aqui, tá? Você vai ter aqui, ó, wp-config. Então a gente vai clicar aqui em Edit e aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, se não tiver no seu aí, tá? Geralmente a gente coloca acima dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui diz, ó, isso é tudo, pode parar de editar e tal, não sei o que. Aqui já tem outras coisas que foram colocadas aqui automaticamente,
Mas se o teu não tiver isso aí, geralmente não tem essas coisas aqui, porque isso aqui é tudo adicionado depois, né? Então geralmente está assim limpo. Aí você dá um espaço aqui e coloca aqui, tá bom? Aí você precisa colocar isso aqui, ó, define, que a gente vai criar uma definição que é uma constante, tá? Vai definir um valor para uma constante, e essa constante ela precisa ser exatamente assim, ó, WP underline memory underline limit, tá? Isso aqui entre aspas simples, e aqui a gente bota a vírgula e o valor entre aspas simples também. Nesse caso eu estou botando 256. Então vamos supor que eu liberei lá no meu PHP-INI 512, mas eu quero que o meu WordPress acesse somente 128, tá? Então eu faço isso aqui e clique em salvar. Dessa forma eu estou alocando 128 megas para o meu WordPress. Então ele vai usar no máximo aquilo ali que foi alocado para ele, tá bom? Então você de repente tem outras coisas rodando no servidor e você não quer que o teu WordPress acesse toda essa memória, tá bom? Em alguns casos a gente pode também usar o arquivo htaccess, tá? Não é muito recomendável assim, mas você também pode utilizá-lo para fazer essa alocação de memória. Então a gente já viu como usar o multi-php-ini editor, a gente já viu como fazer também a configuração direta usando o PHP-INI, então eu posso gerar com multi-PHP se tiver esse recurso, se não tiver eu posso criar meu arquivo PHP-INI lá. A gente viu também como fazer a alocação direto no arquivo de configurações do WordPress, e a gente vai ver agora como usar o htaccess, que é geralmente um arquivo de diretivas de segurança, nossa, trabalhinho, de segurança, tá? Então a gente define algumas coisas de acesso e outras coisas nesse arquivo htaccess. Então a gente vai ver aqui como editar ele. Geralmente ele está aqui na raiz, tá? Se por acaso ele não tiver aqui na raiz do teu site, você pode vir aqui em configurações, links permanentes e salvar, tá? Quando você clica aqui em salvar, ele gera aquele arquivo lá e aí você pode ir editar, tá bom? Até botar aqui o nome do post que é mais amigável. Beleza? Então a gente vai ver aqui, ó, como editá-lo. Vou vir aqui, vou clicar para editar. Então esse é o arquivo htaccess. Para eu definir aqui a memória, no caso, através do htaccess, a gente precisa usar isso aqui, ó. A gente geralmente coloca aqui php value memory underline limits, tá? E aí passa o valor aqui, vamos supor 256 M. Então dessa forma a gente está passando aqui a diretiva de memória, tá? Limite de memória para o PHP usando o arquivo htaccess, tá bom? Então a gente salva aqui e beleza. Então essa é mais uma forma da gente alocar essa memória. E vamos dizer assim, mais uma forma de fazer essa alocação de memória é aí você trocando o seu plano de hospedagem, tá bom? Então você vai ver lá se o teu plano dá esse tipo de informação. Você pode ver lá na página da sua empresa de hospedagem, ou você pode entrar em contato com eles, tá? Para você ver a quantidade de memória. Se for uma quantidade baixa, que geralmente planos de hospedagem compartilhada tem, aí você ou vai fazer um upgrade de repente para um VPS ou um cloud, que é um pouco mais acessível do que um servidor dedicado, tá? Ou você vai, aí tem alguns até que tem recursos de escalabilidade, então você consegue ir alocando recursos, então você consegue ir aumentando a memória, aumentando o processador, aumentando o espaço à medida que você vai precisando desses recursos, tá bom? Então agora, se a tua empresa de hospedagem aí não te dá limite de memória suficiente, talvez você tenha que fazer a troca dessa empresa, tá? Você trocar de hospedagem. E a boa notícia é que a maioria faz esse serviço de migração para você de forma gratuita. Então é isso. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho das notificações, claro, para ser notificado. E acessar também o link do post que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você esteja vendo no YouTube. Se você estiver vendo no site, ok,
tá? Mas lá na descrição eu vou colocar o link do post, e lá eu explico mais coisas, dou mais detalhes, dou links e outras coisas, outros recursos que vão complementar esse vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que isso ajude você a resolver esse problema, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.